Estudos apontam que os problemas nos trens do Rio vão além da superlotação e também da demora. O observatório tem discutido melhorias para o sistema ferroviário. E para isso a gente convidou a Rafaela Albergaria, que é idealizadora do Observatório dos Trens, para falar um pouco sobre esse tema que está em voga. A gente teve a última semana, Rafaela, caos nos transportes públicos, caos nos trens. Então, primeiro, eu queria agradecer a sua entrevista aqui para o Jornal do Rio. Eu que agradeço o convite, a gente está à disposição. Esse trabalho, né, a gente tem desenvolvido esse trabalho desde 2021, a partir do Observatório dos Trens, mas eu tenho me implicado em olhar para o sistema ferroviário, que é o principal meio de transporte da região metropolitana do Rio, né, a única que atravessar 12 municípios da região metropolitana, 11 na Baixada Fluminense, que atinge milhares de pessoas, não só aqueles que circulam por esse espaço, e que produzem mortes sistemáticas também, produzem interdição. Minha prima foi assassinada, atropelada pelo trem em 2017, indo para a faculdade. E diante da morte dela, que foi uma morte brutal, disseram que era suicídio. Então, eu comecei a fazer esse trabalho de levantar informação, de produzir pesquisa, indicadores, a princípio com uma demanda de luta por justiça, por verdade, por memória. E a gente foi descobrindo uma realidade sistemática de formas de se morrer e de ser mutilado nos trens metropolitanos do Rio de Janeiro. Rafa, você já iniciou exatamente com essa pegada de que você foi buscar dados por conta da morte da sua prima. Falaram que era um suicídio, como você disse, e aí nesse momento, quando disseram para vocês que era um suicídio, vocês foram tentar investigar e perceberam que esses números eram muito mais pungentes do que vocês imaginavam, mas não foram dados fáceis de vocês conseguirem, não. né? A gente fez mais de 18 pedidos, né? Até que a gente conseguisse ter acesso às informações. Eu comecei a sistematizar o que tinha de regulamentação, o que tinha de lei, porque não existia dado público sobre ocorrência violenta nos trens, mas tem o fato social e todo dia quem pega trem, isso não é uma realidade de agora, mas de muitos anos, né, desde da estruturação desse sistema. E aí, quando vem os dados, né, diferente do que a Secretaria de Transporte dizia nas conversas, diferente do que a Agência Reguladora de Transportes Terrestres, a AGETRANSP, dizia, o próprio Ministério Público, a Supervia, eles afirmavam que eles não publicizavam os dados porque a maioria era suicídio. E aí, quando a gente acessa essas informações, de 2006 a 2018, tinham 32 suicídios registrados. E de 2008, que foi o corte temporal que a gente faz, a 2018, tinham 368 mortes por atropelamento ferroviário. Em 2017, né, que é o ano que a gente começa a fazer essa incidência, dobra o número de registro em relação a essa série histórica de 2006 até 2008, que era uma média de 30 registros anuais. Em 2017 foram 66 registros. Em 2018 foram 83 registros, ou seja, quase 2 mortes por semana. Então a gente começa a dizer, olha, isso não é acidente, porque é recorrente. E isso não é suicídio também. Exatamente. Tem uma prática, né, e a gente começa a levantar essas informações, e na verdade que são visíveis, da precarização do serviço e como isso é determinante para a morte de várias pessoas. A Joana tinha 19 anos, ela não tinha nenhuma dificuldade de locomoção. Ela foi descer a escada, entrar no trem, a porta fechou, prendeu o pé dela, arrastou ela por mais de 20 metros, arremessou ela no vão entre o trem e a plataforma, que tinha mais de 50 centímetros, deixou que cabe o corpo... literalmente uma pessoa. Exatamente, deixou o corpo dela estirado ali por mais de 8 horas. E, além de tudo, essa narrativa de criminalização. Então, a gente começa a perceber, quando a gente compara, por exemplo, o trem e o metrô, porque quase todo mundo que pega o trem, a gente não tem integração nem intermodal, nem integração tarifária. A gente não consegue finalizar e concluir os nossos locamentos vindo desses territórios de periferia com um modal só, com um transporte só. Então, quem pega trem, pega um ônibus, quem pega trem tem que pegar o metrô. E quando a gente olha para o metrô, a realidade é completamente diferente. Não existe vão entre trem e a plataforma, não. Um pé não cabe ali. Exatamente. E quando você fala na Supervia, você fala aí de um descaso, porque a morte é a consequência mais grave desse descaso. Mas você tem ali consequências pequenas, desde os atrasos, a superlotação, que mostram exatamente que esse sistema não é feito ou
é feito sem pensar na população. Você tem desníveis, às vezes, em que as pessoas literalmente precisam pular para conseguir chegar no trem. Você imagina a questão da mobilidade, pessoas que têm dificuldade realmente não conseguem usar esse transporte, que é o transporte mais utilizado, é realmente nosso transporte de massa, né? E acho que uma coisa que a gente começa a refletir a partir dessa realidade é que é isso, a Joana não tinha nenhuma dificuldade de locomoção, mas se houvesse uma estrutura que garantisse que uma pessoa com deficiência, qualquer deficiência, né, de deslocamento, ela conseguisse circular pela cidade a partir daquele transporte de forma segura, se um cadeirante conseguisse embarcar no trem, sair, desembarcar na estação de forma segura, a Joana estaria viva. Então, estabelecer estratégias, estruturas de segurança é sobre garantir dignidade e liberdade, porque quando a gente pensa, né, o transporte desde 2015 ele foi inserido ali no rol dos direitos sociais, mas ele nunca foi concretizado, materializado como direito social, né? Ele ainda é implementado na lógica de uma mercadoria. E a gente começa a olhar para essa realidade, tem uma estação que eu sempre falo dela, que é a estação de Vila Rosali. A saída dessa estação é dentro do cemitério. Em meio, eles fizeram um corredor, que é um corredor que se demora no mínimo 3 minutos para poder atravessar, não tem iluminação, é no meio dos túmulos, eles fizeram esse corredor no meio dos túmulos e quando você está em cima da passarela, você está no meio dos túmulos. E aí quando a gente começou a entrevistar as pessoas, todas as mulheres que a gente entrevistava diziam, olha, quando eu volto para casa, eu não desço nessa estação se já está escuro. Eu desço na estação seguinte e aí volto andando a pé 2 quilômetros para poder chegar em casa. E isso também é um fator de risco. Então, tem questões que estão associadas ao sistema de transporte, especialmente os trens urbanos, que é sobre liberdade, né? A gente não consegue discutir democracia, que são princípios muito fundamentais, sem que a gente consiga aprofundar estratégias e políticas de acesso, de garantia de mobilidade, porque mobilidade não é só deslocamento físico, mobilidade é deslocamento físico, é deslocamento coletivo. Hoje a gente vive uma realidade que pessoas como eu, que vieram de territórios como eu vi, da Baixada Fluminense, de São João de Meriti, que são a primeira pessoa a entrar na universidade, tinha no transporte a questão determinante sobre a continuidade. Hoje, a gente fez no início do ano, lançou um estudo que chama No Transporte Quem Tem Menos Paga Mais. Perto do reajuste, que foi um reajuste da passagem de 48%, nenhum trabalhador teve um reajuste de 48% no salário. E nem contando vários anos juntos, né? Exatamente. E aí, assim, quando a gente começou a fazer esse mapeamento, a gente pegou lá a planilha que a Supervia apresentava sobre o número de viagens, né, no transporte, junto com a planilha de transparência do RioCard, do bilhete único, né, que falava sobre o número de viagens que eram realizadas nos trens com bilhete único, e a gente descobriu que 93% das mais de 300 mil pessoas que viajam diariamente nos trens da Supervia não tinham bilhete único. E não tinham bilhete único, o que esse dado informa para a gente? Quem tem carteira assinada, quem está na formalidade, vai acessar o bilhete único, porque as empresas vão fazer o bilhete único. Esse dado informa que as pessoas que são mais vulneráveis, que têm menos, elas são aquelas que pagam mais por esse transporte. Eram aquelas que não eram beneficiadas pela política do bilhete único, que foram avisadas em cima da hora do aumento, um aumento de 48%. A gente está falando, quando a gente fala sobre os 12 municípios que o trem atravessa, a gente está falando de municípios como São João de Meriti e Mesquita, que tem uma população economicamente ativa de mais de 80% que está no desemprego, na informalidade, e que não conseguem sair da situação de vulnerabilidade por causa do preço da passagem. Poder debater mobilidade, poder falar sobre a importância de investir em transporte, de ter transparência em transporte, porque uma pessoa que está desempregada, ela não pode ser obrigada a ter 17,10 por dia para poder entregar um currículo. Isso define... Ela nunca vai conseguir o emprego. Exatamente, isso define a possibilidade das pessoas saírem da situação de desigualdade. Então, política de transporte é sobre política prioritária de enfrentamento à desigualdade. O que você espera para o futuro? Assim, o que você falaria sobre transporte? O que isso pode impactar, numa frase, a vida dessas pessoas que são impactadas por esse transporte? A gente tem lutado, né, a gente está num momento de luta por existência do mundo, né, por causa da crise climática. E não é possível fazer esse debate sem os trens. O Rio de Janeiro ele já foi o território no mundo
com maior infraestrutura de transporte era um transporte sobre trilho. O desmonte desse transporte tem relação com a tentativa de controle no pós-abolição de famílias negras de chegarem nos centros urbanos. Então, os trilhos do Rio de Janeiro, eles foram, por muito tempo, o sonho de liberdade dessas famílias que no pós-abolição foram jogados à própria sorte. Essas famílias chegaram aqui no Rio de Janeiro em busca de oportunidade, de um outro futuro a partir dos trens. Então, que a gente consiga remontar, reconstruir os trilhos que nos levem caminho à dignidade, à equidade, à liberdade, à existência e à felicidade. Porque quando fico pensando o que é política pública é sobre felicidade, é sobre você comer, é sobre você poder acessar a cultura, ter um trabalho, ter onde dormir, ter segurança, poder encontrar as pessoas sem medo. Então, que a gente siga nos trilhos de dignidade, de equidade, construindo novos caminhos para a existência da população. Obrigada, Rafa, pela sua participação aqui no Jornal do Rio. A gente continua falando sobre mobilidade, porque esse assunto ainda tem muito pano para manga, né? Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, convidar todo mundo para conhecer as redes do Observatório dos Trens. A gente publica sempre os dados que a gente sistematiza, os indicadores que a gente consegue produzir a partir desses dados, porque a nossa expectativa é construir e incidir nas políticas públicas que consigam garantir a existência das pessoas que mais precisam delas. É isso, a gente volta com você ao estúdio.